talvez fôssemos novos demais para entender todas as lições ensinadas por tio Patinhas nos episódios de Pato Donald, nos quais ele ensinava sobre a importância de poupar, sobre como o dinheiro funciona, sobre fazer investimentos para que o dinheiro circule e cresça à medida que o tempo passa, além de muitos outros temas como impostos, orçamento e administração doméstica. Sim, por incrível que pareça, tudo isso era falado em um simples desenho da Disney do século passado. E hoje falarei de uma forma mais resumida sobre os tópicos principais da educação financeira abordados nesse desenho. Se já curtiu a ideia do vídeo, ajude este canal a continuar sendo gratuito, deixando seu like. E vamos logo pro conteúdo. Cara, para você ter uma ideia, esse desenho foi lançado em 1947, há quase 100 anos. E este personagem, quem viu na infância jamais esqueceu. Famoso Tio Patinhas, cheio das moedas de ouro. Para começar, Tio Patinhas sempre ensinava seus sobrinhos sobre o valor do dinheiro e a importância de poupar com disciplina. Ele falava sobre poupar frequentemente, explicando que temos que sempre deixar uma fatia da renda para pagarmos a nós mesmos, ou seja, poupar uma parcela de tudo que a gente ganhar. Porém, ele diz em um dos episódios a seguinte frase: "Eu não sou o pato mais rico do mundo atualmente só porque fiquei poupando todo o meu dinheiro." E veja que intrigante, mesmo isso tendo sido em 1947, até hoje essa frase é bastante válida e você vai entender o porquê no decorrer desse vídeo. Bom, além de falar sobre a administração do próprio dinheiro, Tio Patinhas volta lá atrás, com a história de como o dinheiro surgiu e como as pessoas decidiram o que seria usado como moeda. Que antigamente o escambo era predominantemente utilizado em muitas culturas ao redor do mundo. Ou seja, era comum as pessoas trocarem 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão, por exemplo. Como não existia moeda, era a forma de comercialização, mas com o passar dos anos, viram a necessidade da moeda, que facilitou muito a dar valor às coisas, não precisando trocar 1 quilo de arroz por uma galinha, por exemplo. Porém, mesmo sendo um grande avanço, essa fase da moeda também era complicada para armazenar e transportar o dinheiro. As pessoas, quando iam realizar as compras, tinham que andar com sacos de moeda pela rua, ocorrendo também muitos roubos pela dificuldade de locomoção com todas as moedas em sacos, sendo bastante vulnerável andar assim pelas ruas. Isso também é retratado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que com os ensinamentos milenares de Arcade sobre dinheiro, ele diz para todos nós separarmos uma moeda a cada 10 que ganharmos, que na linguagem de hoje é literalmente poupar no mínimo 10% da nossa renda. E calma que você vai entender por que não devemos apenas poupar para guardar. Bom, continuando aqui, com a dificuldade de transportar moedas para cima e para baixo, veio o papel moeda. O dinheiro em notas, em cédulas, que facilitou bastante o transporte e armazenamento, principalmente pelo peso para carregar ser bem menor. Mas ainda assim as pessoas não se sentiam seguras em andar com todo o dinheiro do salário no bolso, por exemplo. E é exatamente nessa época que muitos guardavam dinheiro debaixo do colchão. Provavelmente você conhece histórias de pais ou avós que faziam isso como uma forma de guardar o dinheiro, vindo assim a criação de instituições financeiras, os bancos, como conhecemos hoje. E com isso também a criação de cheques, cartões de crédito e empréstimos bancários. Tio Patinhas ainda diz: "Quando gastar se torna tão fácil, fica difícil poupar." Justamente por conta dessas criações de linhas de crédito, que na época que o desenho foi lançado, eram novidades. E até hoje em dia, o cartão de crédito no Brasil é o principal endividador. No momento que estou gravando esse vídeo, 60% das dívidas das famílias brasileiras são de cartão de crédito. Tá, mas atualmente quase tudo já é digital. Muitos de nós nem cartões usamos, utilizando basicamente o Pix, fazendo transferências bancárias 100% online pelo celular. Ok, agora que todos deixam dinheiro no banco, o transporte do dinheiro basicamente nem existe. Está tudo digitalizado. Por isso que muita gente que nasceu lá pelos anos 50 ainda utilizam dinheiro físico e não confiam em bancos, por não confiar em um saldo aparecendo na tela do celular, acreditando apenas no dinheiro físico que tem em mãos. Após explicar a história da moeda, Tio Patinhas fala da gigantesca diferença entre ter 1 milhão e ter 1 bilhão. E até eu fiquei surpreso com isso. Olha só, se você ganhasse R$1 a cada segundo, ficaria milionário em cerca de 12 dias. Agora, recebendo mesmo R$1 por segundo, para ficar bilionário,
demoraria simplesmente 32 anos. Só aí já vemos a estratosférica diferença de um milionário para um bilionário. Muitas vezes as pessoas costumam pensar em milionários e bilionários como algo semelhante, que tem mais ou menos o mesmo patrimônio. Porém, a diferença é gritante. Então tá, indo agora para a economia. Os sobrinhos de tio Patinhas perguntaram para ele por que o governo não imprime um monte de notas para que a população inteira se torne milionária. E tio Patinhas dá aquela famosa aula de economia explicando o efeito da inflação de uma forma muito simples, dizendo: quanto mais se imprime dinheiro, menos o dinheiro vale. Se o governo imprimisse dinheiro sem cautela nenhuma, $1 não valeria o mesmo $1 de hoje. O que realmente importa não é o que tem, e sim o que pode comprar com o que tem. Cara, eu acho fantástico como um desenho de 1947 pode explicar de forma tão simples como funciona a inflação. Quando o tio Patinhas diz que imprimir dinheiro causa inflação, pois o dinheiro valeria menos, ele diz exatamente sobre a questão do poder de compra. Aqui no Brasil mesmo, em 2010, o salário mínimo era R$ 600. Atualmente, em 2023, o salário mínimo é R$ 1.320. Só aí já vemos o poder de compra diminuindo, porque em 2010 se comprava um carro bom seminovo com cerca de R$20 mil, por exemplo. Hoje em dia, com R$20 mil, compramos no máximo um carro usado de modelo mais antigo. Por isso que ele diz que o que importa é o que podemos comprar com o que temos. Até porque não adiantaria nada todo mundo ser milionário se 1 quilo de arroz custasse R$100 mil, por exemplo. E agora, finalmente indo para a educação financeira, vemos a importância do orçamento e da disciplina financeira para uma boa administração pessoal do dinheiro. Tio Patinhas fala: digamos que seus rendimentos sejam como uma torta, com um pedaço para cada coisa que você comprar. Para isso, corte as fatias sabiamente, senão toda a torta desaparecerá antes que todos sejam servidos. Isso é orçamento. Quando recebemos nosso salário, devemos dividi-lo muito bem para pagar as contas de casa, alimentação, lazer e o principal, guardar uma fatia para você. Afinal, a torta é sua, como ele mesmo diz. Muitos livros de finanças pessoais falam da importância de sempre que recebermos nossa renda, já separarmos uma parcela para nós, para a gente poupar aquela parcela, e não para gastos. E é agora que entendemos uma das maiores lições da educação financeira: de não apenas juntar dinheiro para ficar só poupando o salário e deixar debaixo do colchão, e sim investir esta parcela que poupamos. Tio Patinhas fala uma frase muito boa sobre isso em um dos seus episódios. E foi assim que eu fiquei rico, fazendo as pequenas fatias da torta crescerem. Veja que ele diz que não ficou rico poupando, e sim poupando para investir, fazendo essa fatia poupada crescer, que hoje muitos chamam de fazer o dinheiro trabalhar. Até porque quando investimos, estamos em busca de aumentar ainda mais a quantia que já temos. Estamos abrindo mão daquele dinheiro no presente para ter mais no futuro. Como diz o próprio tio Patinhas, é importante fazer o dinheiro circular e investir de forma inteligente para garantir o crescimento financeiro. Ou seja, não devemos poupar por poupar, e sim investir, fazer o dinheiro circular. O dinheiro não pode ficar parado, ele não foi feito para ser guardado. Até porque quando só guardamos dinheiro debaixo do colchão, estamos perdendo para a inflação, que come nosso poder de compra com o passar do tempo. E você vendo isso pode estar pensando: mas quando eu deixo investido no banco, ele está lá parado. Não, muito pelo contrário. Quando investimos em CDB ou RDB, que são emitidos por bancos, estamos, de forma resumida, emprestando dinheiro para o banco e recebendo juros por isso. Da mesma forma que quando investimos em LCI ou LCA, estamos emprestando dinheiro para o banco para financiar um ramo imobiliário, como é o caso do LCI, ou também do agronegócio, como é o caso do LCA, e também recebendo juros por isso. E o banco, é claro, ganha dinheiro por pegar nosso dinheiro emprestado e emprestar para outras pessoas ou empresas a juros ainda maiores. Em resumo, é assim que funciona. Como diz tio Patinhas, compete a quem vai investir investigar os fatos. O que ele quis dizer é a gente investir sabendo o que estamos fazendo, sabendo para onde está indo o nosso dinheiro. Por exemplo, quando investimos em ações, que é meu investimento favorito, estamos basicamente comprando uma pequena parte de uma grande empresa. A partir do momento que temos uma ação de uma determinada empresa,
já nos tornamos sócios dela. E é por isso que também devemos estudar para sermos sócios de bons negócios. Luiz Barsi, maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil, sempre diz sobre investir em ações com foco em ser sócios de bons negócios, que também é um investimento que vai gerar valor e crescimento para o Brasil. Até porque comprando ações, estamos investindo em empresas, colocando dinheiro para circular na economia. O próprio Tio Patinhas fala nessa época do desenho sobre a apresentação de resultado das empresas, muito utilizado para investimentos em ações, que geralmente acontece a cada 3 meses.